Olá, pessoal. Dani Duarte aqui novamente para falar um pouco mais de língua portuguesa e hoje para falar sobre verbo numa perspectiva morfológica, tá? Embora seja a gente vai focar nessa questão morfológica aqui, não esquecer que tudo que a gente falar aqui vai ser ponte para os outros conteúdos que se seguem, tá? Então, verbo quando se trata de oração, verbo é uma palavra importantíssima, porque sem o verbo você não tem uma oração, né? Então, muita coisa que a gente precisa ali descobrir no nosso texto, né? Está na pergunta que a gente vai fazer para o nosso verbo. Então, é de suma importância a gente entender sobre verbo, tá? Eu tinha começado a fazer esse texto com fonte 12, perdão, 14, mas depois eu comecei a usar 12. E aí nós temos aqui uma definição, ok? Né, que verbos são palavras que exprimem ação, estado, mudança de estado e fenômenos meteorológicos, sempre em relação a um determinado tempo. Então, a gente vai ver essa relação, né? Tanto essa questão do estado, da ação, do mudança de estado e fenômenos meteorológicos, que esse conceito é de fundamental importância para a gente entender, por exemplo, tipos de sujeito, tá? Dentro de todos os conteúdos, vai entender tipo de predicado. Então, assim, se a gente não pega essa parte de verbos, né, e não faz ou um tipo de revisão, ou um estudo mais, né, mais aprofundado, a gente tem dificuldade. E a questão temporal, né? Aí nós temos aqui alguns exemplos de empregos de verbos. O bonde ia para a cascadura, né? Ia, que denota ação. As pessoas estavam fantasiadas, né? Exprime estado, estavam. Fazer sol, né? Exprime a ideia de fenômeno meteorológico. Essa palavra é muito para falar. E aí, nós temos também as locuções verbais, né? Então, o bonde está indo para a cascadura, esse está indo é uma expressão formada por dois verbos, né? Que o verbo está, né? Que está no presente no indicativo, e indo, que é um verbo ir no gerúndio, né? E aí, esses dois verbos nessa locução verbal equivale a um que é vai, né? O bonde está indo, o bonde vai, tá? Então, nas locuções verbais, conjuga-se apenas o verbo auxiliar. Então, se eu tenho está indo, o auxiliar é o está, tá? E o principal é esse que está aqui no gerúndio, que é uma das formas nominais, como a gente vai ver depois aqui também, né? Infinitivo, nós temos três formas nominais do verbo na língua portuguesa, que são infinitivo, gerúndio e particípio, ok? Os verbos auxiliares de uso mais frequente, né, não são os únicos, mas de uso mais frequente são ter, haver, ser, estar e ir. Quando a locução verbal é constituída de formas dos verbos auxiliares ter e haver, mais o particípio do verbo principal, temos um tempo composto. Então, é o que acontece com estruturas como ele já tinha saído ou havia saído para o trabalho quando você me telefonou. Então, nesse caso aqui, a gente tem um tempo composto, ok? Quando se trata dessa locução verbal constituída, né, por esses verbos auxiliares, mais o particípio do verbo principal. Nessa frase, a forma verbal está destacada no pretérito mais que perfeito composto, que esse tinha saído ou havia saído, que equivale ao pretérito mais que perfeito do indicativo. Olhando esse negócio de pretérito mais perfeito e imperfeito e tal, ir observando os exemplos e entendendo principalmente as desinências, tá? Essa determinação. Então, se eu falo assim, ele já saíra, né, para o trabalho quando você me telefonou, ok? Então, essa ideia de um passado, né, dentro de um passado. Mas a observação sobre as desinênciazinhas, os pedacinhos que tem nos finais dos verbos, é importantíssimo. Então, esse tinha saído para o trabalho quando você me telefonou equivale a saíra aqui, ok? Pelo que eu já observei das provas, eu não vejo, por exemplo, morfologicamente, nada sendo cobrado a respeito de verbos, classificação e tal.
Mas é importante a gente se aproximar ao máximo da nomenclatura e entender como é que os verbos se constituem para poder chegar em sintaxe e conseguir responder as questões, porque o que cobra-se mais é que sintaxe mesmo. E aí, por exemplo, concordância, tá? Verbal, regência verbal, esse tipo de conteúdo. E aí, né, por falar em questões de concordância, flexão dos verbos, eles se flexionam em número, pessoa, modo, tempo e voz. Por que fica tão complexo, não é? Porque nós temos todas essas flexões aí também, né? Fora que ainda, quando entra em modo, ainda fica mais complexo, né? Número, pessoa, nós temos as três pessoas que são as mesmas do discurso, ou seja, aquelas que envolvem... Diminuir meu negócio aqui, aumentei. Aquelas que envolvem todo o ato de comunicação e podem estar no singular e no plural. Então, a primeira pessoa com quem fala, perdão, a segunda pessoa com quem se fala e a terceira pessoa de quem ou de que se fala, ok? E aí, isso que eu destaquei aqui na nossa forma verbal, quando eu falo forma verbal, é porque eu tô trazendo, por exemplo, escrevo, né? Em vez de simplesmente o verbo escrever, eu estou trazendo a forma verbal e não a forma nominal, por exemplo, tá? E aí eu estou trazendo o verbo conjugado. A gente vai observar aqui que existem essas variações aí de número e de pessoa, né? Por exemplo, aqui no caso do verbo escrever. Então, eu escrevo bem. Aí perceba que a desinência, né? Nós escrevemos bem, tu escreves bem, vós escreveis bem, ele, ela escreve bem, ele, elas escrevem bem, ok? E em relação a modo, né? Nós temos três modos. O modo, eu fiz questão de destacar aqui uma parte, né, que nos ajuda a lembrar do que se trata cada um deles. São coisas que a gente estuda na escola, tá? Eu falo como quem aprendeu isso aqui na escola, inclusive nos primeiros anos de escola. Só que, assim, principalmente para quem viveu, né, a minha realidade, naquele finalzinho lá bem finalzinho, na verdade, início de 90, né? Início de 90, a gente sempre viu isso de uma forma muito estruturalista, né? E hoje tem até algumas pessoas que acham, não, deveria botar de novo ditados de verbos e tal. As pessoas não vão aprender verbo dessa forma, não é? E aí, quando chega no concurso, a gente tem que entender isso aqui. Então, uma parte importantíssima de verbo é entender o modo, tá? Entender o modo. Isso aqui vai ter muitas implicações, inclusive quando a gente chega lá na parte de período composto, para a gente compreender ali como é que aquele período composto está sendo construído, tá? Então, o indicativo é considerado como modo da certeza, né? Que vai expressar que algo seguramente acontece, aconteceu ou acontecerá. Então, eu falo, eu leio todos os dias, eu lerei todos os dias, eu posso colocar um não aqui na frente, tá? Só que aí continua sendo o modo da certeza, ok? Eu tenho a certeza de que eu não lerei, tá bom? Agora, o subjuntivo já é o modo da dúvida. E reside no subjuntivo né, residem no subjuntivo as maiores dificuldades que as pessoas têm para concordância verbal. São muitas. No dia a dia, a gente percebe isso o tempo todo. Então, é o modo da dúvida o que expressa incerteza, a possibilidade de algo, né? Não só incerteza, mas também a possibilidade de algo vir acontecer, ok? Então, a gente vai ver mais exemplos, mas aqui tem, meus pais querem que eu leia todos os dias, né? Aqui não está expresso uma coisa como eu leio. Eles querem que eu leia. Será que eu vou ler? Será que eu não vou ler? É incerto. E também se eu falasse assim, se eu ganhasse na Mega Sena, minha vida ia ficar bem mais tranquila, né? Então, se eu ganhasse, uma possibilidade de algo vir a acontecer. Imperativo, muito remota, né? O remotíssimo. É o modo que geralmente é empregado quando se tem a finalidade de exortar o interlocutor a cumprir a ação indicada pelo verbo. Então, é o modo da persuasão, da ordem, do pedido, do conselho, do convite, né? Vai em casa, né? Lê todos os dias, nem que seja um pequeno texto.
Então, aqui foi interessante que Magalhães, Cerejo e Magalhães, né, os dois autores pegaram o mesmo verbo e colocaram nos 3 modos diferentes. Um modo imperativo é um modo que a gente percebe que fica muito evidente, né, quando a gente faz uso dele, e como eu falei, o subjuntivo é aquele que eu percebo que, no geral, as pessoas têm mais dificuldade. Então, que modo usar nas orações subordinadas substantivas? Um pouco aqui, né, alguns minutos atrás, eu falei que é importante a gente compreender, e muitas vezes a gente tem uma dificuldade maior com o emprego do subjuntivo nessas orações mais complexas. Então, a gente vai ver em orações, em períodos compostos, perdão, em períodos compostos que são feitos, né? São construídos com orações principais e subordinadas, que isso pega um pouco. Então, a gente não tem uma dificuldade muito grande quando a gente vai usar esse indicativo, né? Como em afirmo que ele vem, né? Afirmo que eu vou. Então, você vai usar indicativo aí, vem, né? Vou. E aí tem uns verbos né? Como afirmar, compreender, comprovar, crer, né? No sentido afirmativo, dizer, pensar, ver, verificar. Eu gosto também que os autores trazem muitos exemplos. Agora, quando a gente vai para o subjuntivo, e aqui vai entrar uma série de questões também, né, de ordem sintática e essas questões de concordância, o negócio já pega um pouco. Então, duvido que ele venha. É muito comum escutar as pessoas falar, duvido que ele venha, não é? Então, quando você vai estudar para concurso, você já está tão habituado a falar algo, e muitas vezes a ouvir, não é? A depender, a ler uma mensagem, que você fica assim, como é que fica a concordância disso aqui, tá? E lógico que isso aqui, eu estou indo para a concordância, mas isso aqui é uma série de coisas, tá? Que dependem desse conhecimento da gente. Então, duvido que ele venha. Então, aqui eu já vou usar o substantivo, perdão, o subjuntivo, ok? Então, depois de verbos ligados à ideia de ordem, proibição, pedido, súplica, condição, né, e outras semelhantes, como desejar, eu vou destacar aqui também, duvidar, implorar, lamentar, eu vou botar as vírgulas também negrito, ok? Lamentar, negar, ordenar, pedir, proibir, qualquer um desses verbos aqui, se a gente encaixa no lugar de duvido aqui, a gente vai ter essa necessidade aqui do subjuntivo, né? Ordeno que ele venha, peço que ele venha, proíbo, né, que ele venha, que ele vá, né? Então, assim, desejo, né? No momento que vocês estiverem com questões, vejo muito essa parte de substituição, porque às vezes as questões elas têm assim uma pegada e eu estou evitando marcar e falar, gente, faça tal prova, porque as provas têm assuntos já muito complexos. Então, a gente vai ficar ali batendo na tecla de explicar algo sem a parte de sintaxe, né? Eu sei que a gente acabou atrasando sintaxe, mas, independente de qualquer coisa, é um assunto muito extenso, né? Tentar resumir da melhor forma possível. E verbo também é um assunto bastante extenso. Até pensei em dividir essa aula em 2 tempos, mas né, depois eu acabei desistindo. E dentro de tempo, a gente tem aqui essas frases aqui, puxando aí essas explicações aí agora sobre tempo, que são: disse adeus aos pais e partiu com a caravana, e este é aquele com quem viverei de agora em diante. Então, aqui a gente vai se deparar com formas verbais que estão destacadas e que exprimem, transmitem noções temporais diferentes, ok? Então, nessa primeira aqui, a gente tem disse e partiu, né? Essas 2 formas verbais, que se referem a fatos já acontecidos, ok? E aí, a gente utiliza, perdão, a gente utiliza o tempo aqui pretérito, ou a gente pode falar passado, né? Também, que se refere aqui a passado, para dar essa ideia, né, de algo que já aconteceu. E este é aquele com que viverei de agora em diante. Nós temos aqui a forma verbal ok? Que está no presente, né? Do verbo, que faz parte, né, do verbo ser. E nós temos o futuro aqui, que é viverei, ok? E aí,
dentro das flexões de tempo no modo indicativo, porque é uma coisa importantíssima, dentro de cada modo existem, né, existem tempos verbais, e isso é importante a gente destacar, ok? Então, se não estiver muito familiarizado com isso, faça uns esquemazinhos, puxe lá, né, quais são os tempos de cada modo, tá? E aí nós temos o presente, o pretérito, que vai se subdividir em perfeito, imperfeito mais que perfeito, o futuro, que vai se subdividir em futuro do presente e futuro do pretérito, tá? No tempo presente, nós expressamos, através desse tempo, uma ação que está ocorrendo no momento em que se fala, ou uma ação que se repete ou perdura. Um conceito geral, tá? Então, nós moramos aqui, né? É um tempo que dispensa muitas explicações. O pretérito, ele vai pegar mais quando se trata do imperfeito e do mais que perfeito, tá? Porque muitas vezes até as pessoas resumem tudo no pretérito perfeito. A pessoa pode simplesmente falar que ele sempre me visitou aos domingos, e a pessoa está se comunicando, né? Então, o fizera, né? Quando ele saiu, você acaba usando composto. Eu já tinha feito, né? E aí a gente acaba não usando o mais que perfeito simples, né? Então, a gente escuta muito o pretérito perfeito, e aí ele acaba sendo mais familiar aos nossos ouvidos. Então, transmite a ideia de uma ação completamente concluída, né? Eu joguei bola ontem, e já o imperfeito, ele vai transmitir essa ideia de uma ação habitual, contínua, né? Ou que vinha acontecendo, mas que foi interrompida por outra. Então, tem essas possibilidades. Então, tem uma ação contínua aqui, ele sempre me visitava aos domingos, né? E nós fechávamos a porta quando as visitas chegavam. Então, acontece aqui uma ação interrompida. O pretérito mais que perfeito, ele expressa, né, como até tinha falado um pouquinho mais atrás, uma ideia de uma ação que ocorreu no passado, mas é anterior a outra ação também passada. Eu fico um negócio meio assim, mas quando eu falo assim, quando ele saiu, eu já fizera a minha lição. É realmente um tempo que, no seu modo simples, é meio, né, entra assim, meio que em desuso e tal. Mas a gente usa muito o composto, né, que eu já tinha feito, né? Eu já tinha feito. Acaba que fica menos complexo para a gente falar, né? Então, perceba que quando nós estamos, né, nos alfabetizando e alfabetizando pessoas, né? Inclusive, uma confusão, né, de olhar assim, quando tem, por exemplo, assim, comera, comerá, né? Você tem um acento agudo em um e outro não tem. Às vezes você olha assim, mas aqui é comera, comerá, como é isso aqui? No caso de fizera, né, como é um verbo irregular, não vai ter essa confusão. Mas é um tempo também que, inclusive, né, ainda aparece muito nos textos e tal, embora eu veja muito mais as formas compostas, né? No caso, a forma composta aqui desse tinha feito. E o futuro, como eu falei, subdivide-se em futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro do pretérito é outro futuro que geralmente as pessoas meio que esquecem, mas a gente usa o tempo todo, não é? No primeiro aqui, a gente tem uma ideia de uma ação que ocorrerá num tempo futuro em relação ao tempo, eu gosto de olhar porque aí eu corrijo, atual, então eu irei à praia amanhã, né? E no caso do pretérito, se estivesse em férias, eu iria à praia. No meu caso, se tivesse tempo, se tivesse dinheiro, eu iria à praia. Então, é uma ação que ocorreria, né, desde que certa condição tivesse sido atendida. Tanto que a gente usa esse condicionalzinho aqui, né? Então, eu iria à praia. Aí percebam sempre as terminaçõezinhas, que são as desinências, tá? Observem isso, porque existem, mesmo nos verbos irregulares, a gente vai observar essas terminações, e aí, dentro dos regulares, mais ainda, porque é uma regularidade nessas terminações, ok? Por que isso é importante? Porque muitas vezes tem uma pergunta lá, está pedindo para você encontrar uma frase com um verbo no mesmo tempo e modo. Esse tipo de questão é comum de acontecer. Então, a gente tem que observar
as terminações. Os tempos do modo subjuntivo são, lembrando que o do indicativo, aqueles de lá, né, presente, 3 tipos de pretérito, que é o perfeito, imperfeito, mais que perfeito, e o futuro do presente e do pretérito. Os tempos do modo subjuntivo são presente, né, indica um fato incerto no presente ou um desejo, sendo empregado normalmente depois de expressões como convém que, necessário que, é possível que, tomara que, talvez. Normalmente, tá? Empregado normalmente, não quer dizer que é 100% do tempo. Então, talvez eu faça um curso de inglês este ano, ok? Então, fato incerto no presente, lembrando que o modo subjuntivo, ele é um modo de incerteza, né? De algo que pode vir a acontecer, ok? Então, é diferente de eu faço um curso de inglês. É muito diferente, tá? Pretérito imperfeito indica um fato incerto ou improvável, um fato que poderia ter ocorrido mediante certa condição. Então, se ele pensasse no futuro, estudaria mais. E é interessante como que a relação aqui entre como é feita nessa relação entre o pretérito imperfeito aqui e o futuro do pretérito. Porque aqui ficaria estranho se eu chegasse e falasse assim, se ele pensasse no futuro, ele estudará mais. Não. Se ele pensar, estudará. Se ele pensasse, estudaria. Na língua inglesa, a gente tem essa mesma lógica também, nas condicionais. E no futuro expressa a ideia de um acontecimento possível no futuro. Quando ele chegar, nós iniciaremos a reunião, tá? Muito comum aparecer um quando, né? Mas dessa ideia também de, se ele chegar, né? Então, lembrar que são 3 tempos, presente, esse pretérito imperfeito e o futuro. E aí tem essas desinênciazinhas, tá? Aí, como eu falo, acontece muito de ter essa dificuldade na concordância. Isso é tão assim que tem um exemplo com o verbo ver. Eu evito esse verbo nesse contexto aqui, ó. Por exemplo, se eu falo, se eu falo assim, quando eu vir meu irmão, eu vou falar com ele, né? Quando eu vir, falarei com ele. Então, assim, o verbo ver nesse contexto aqui é vir. E aí fica super estranho, e aí algumas pessoas acham que parece uma coisa meio gramatical. Então, eu mesmo evito. Eu falo quando eu encontrar, entendeu? Porque não é nem por nada, eu também acho que sou meio estranho. Então, algumas coisas a gente acaba, né, evitando falar. Mas, no geral, as pessoas falam o quê? Quando eu ver, né? Quando eu ver, né? Quando eu fizer. Quando eu fazer. Entendeu? Então, assim, pega muito, você vai com a questão e está lá quando eu fizer, né? Aí você tem que observar o que está na norma. Voz, né? Nós temos 3 vozes verbais, que são a ativa, a passiva e a reflexiva, tá? Esses dias também eu estava conversando com a aluna justamente sobre a voz passiva. E, às vezes, a gente só acha assim, não é só voz ativa, passiva, reflexiva. Só que dentro de voz passiva, tem algo também que é muito importante principalmente para a concordância, tá? E aí, na ativa, a gente tem um sujeito que pratica ação verbal, e por isso é um sujeito agente. Então, a imobiliária do meu tio alugou todas as casas velhas da vila, tá? Então, nós temos aqui um sujeito agente, que, né, quem alugou. Aí, por que eu falo que verbo é tão importante, tão importante? Porque a gente vai fazer a pergunta para o verbo para achar quem é o sujeito, quem foi que alugou, e para também achar o complemento desse verbo. O que foi alugado? Né? Alugou o quê? Ok? Então, a ação verbal aqui está na voz ativa. Na voz passiva, a gente tem 2 tipos. E uma coisa também é que é meio estranha, né? Para quem tem começado a revisar alguma coisa, ou às vezes está estudando isso aqui agora, né? Porque a gente fala isso aqui, mas a gente não pega e para estudar isso aqui. Então, na voz passiva, o sujeito vai sofrer a ação expressa pelo verbo, e por isso é um sujeito paciente.
E há dois tipos de passiva. Inclusive, assim, a voz passiva, ela não é escolhida por acaso, né? Por exemplo, se eu chego e falo assim, se eu falo assim, foram analisados os dados, tal, eu não quero muito dar, eu não quero dar muita ênfase para quem analisou, eu quero falar que os dados foram analisados. Então, assim, a gente faz escolhas linguísticas, tá? E por isso, é lógico que tem muito pano para manga sobre esse assunto, mas o principal é, a gente tem dois tipos de voz passiva, uma analítica, tudo que for analítico na língua, vocês vão perceber que tem mais termos, tá? Então, não só na língua, né? Em outros contextos também. Então, você vai ter o verbo ser ou estar, mais o participo do verbo principal. Lembrando que o verbo principal, se eu tenho foram alugadas, o verbo principal aqui é alugadas. É onde reside aí a informação mais importante dessa locução verbal, tá? E aí nós temos aqui todas as casas velhas da vila, que é um sujeito, mas não é um sujeito agente. As casas não estão caminhando lá e se alugando a si mesmas. Alguém está alugando essas casas, né? Alguém alugou essas casas. Então, o termo pelo imobiliário do meu tio, que vem lá do meu sujeito agente, lá na voz ativa, torna-se aqui um agente da passiva, tá? Isso aqui foi até eu que acrescentei, que no material não estava, não tinha colocado. Então, todas as casas velhas da vila foram alugadas pelo imobiliário do meu tio. Isso aqui é o que a gente chama de voz passiva analítica. A voz passiva sintética, que é onde pega o negócio, e aí cai uma questão numa prova aqui, que eu estou me segurando para passar essa prova, que meio que, assim, é uma questão complexa, porque você tinha que entender, por exemplo, que a opção que tinha lá na questão, e depois eu vou mostrar essa questão, a opção que tinha nessa questão lá se tratava de uma voz passiva sintética, para você conseguir identificar que tinha um sujeito igual ao outro. Então, assim, poxa, dentro de uma questão como essa, vai pela análise, vai por substituição, até perceber, poxa, isso aqui está se encaixando nisso. Porque o que acontece? Quando eu tenho uma voz passiva sintética, percebam que eu não tenho mais o verbo ser ou o verbo ter como tá, perdão, estar como está aqui, com particípio. Eu tenho um verbo, eu tenho esse se, que é aqui um pronome apassivador. É muito importante entender que, nesse contexto, se é um pronome apassivador, porque se aqui já vai ser um pronome reflexivo, tá? E se, em outro contexto, já vai ser pode ser uma conjunção, tá? Mas em se tratando de pronome, é isso aqui, né? Então, alugaram-se todas as casas velhas da vila. Aí você pega e retoma o exemplo de aluga-se uma casa e alugam-se casas. Por que que a gente tem que colocar no plural? Ok? Porque se trata aqui de uma concordância com esse sujeito paciente. Então, por isso que a gente fala alugam-se casas e não aluga-se casas, porque a gente vai, transforma para a voz passiva analítica, na dúvida, faça isso, transforme, e aí a gente coloca casas são alugadas, ok? Então, por isso que que o verbo aqui vai para o plural, e isso aqui vai cair lá em concordância, e isso é importante, que é uma questão que, né, na qual muita gente se dá mal por conta dessa complexidade, entendeu? Se trata de um tipo de voz passiva, mais sintética. Eu estou falando aqui desse pronome passivador, sim. Aqui a gente tem esse pronome reflexivo, porque ele vai mostrar aqui, né? Ele vai ajudar a dar essa ideia de que o sujeito vai praticar e receber a ação verbal. Então, eu tenho o garoto aqui como sujeito agente paciente, por quê? Quem experiu? O garoto. E ele feriu-se, né? E ele fez, que nem a gente fala, feriu-se a si mesmo. Então, assim, ele praticou e sofreu a ação, ok? Então, ele feriu-se com estilete. E a gente ainda tem um outro tipo de si, que é, quando a gente estudar sujeito, que é precisa-se de atendentes.
esse se aí já vai ser um índice de indeterminação do sujeito. Então, é muito importante vocês conseguirem identificar para que cada se desse aqui. Então, aqui é um pronome apassivador, vejam, já relacionem assim, lembre de alugam-se casas. Aqui é reflexivo, né? O sujeito está praticando e recebendo a ação verbal. E no caso lá de precisa-se, a gente não tem sujeito, o sujeito é indeterminado. Então, já vai ser um índice de indeterminação do sujeito, como a gente vai ver depois. Formas nominais do verbo, como eu falei, são 3, tá? Eu não vou me ater à leitura desse textinho aqui, não, mas ele serve de base para a retirada dos... Porque não, a gente não vai fazer interpretação e tal, dessas 3 orações, dessas 3 oraçõezinhas aí, né? Na verdade, esses 3 trechinhos aí, que possuem gerúndio, particípio e infinitivo, tá? Então, essas 3 formas nominais do verbo aí, elas são chamadas assim, formas nominais, porque elas também podem desempenhar a função de nome, tá? Então, se eu falo, eu estou lhe devolvendo os livros emprestados, emprestados é a forma nominal correspondente a adjetivo, né? E a mesma coisa falar assim, eu estou lhe devolvendo os livros que me emprestou, mas aqui eu tenho um verbo, emprestou, e aqui eu tenho uma forma nominal que tenha, né, que equivale a um adjetivo, emprestados, tá? Se fossem canetas emprestadas, então perceba que a palavra realmente essa forma nominal ela vai ter essa função de nome, porque ela inclusive concorda, não é? Com essa outra palavra que vai vir antes, tá? Nesse caso aqui tem função, tem essa correspondência com o adjetivo. Falar função é uma palavra meio assim. As formas nominais do verbo derivam do tema, que vai ser o radical mais vogal temática, tem um quadrinho também aqui sobre isso, ok? Acrescido das desinências, e aí tem um quadrinho. Aí eu vou para esse quadrinho aqui, que vai estar lá, não sei aonde. Não, eu vou para o quadrinho depois. É porque também vai ser interessante lá. Mas guardem essas palavrinhas, tá? Tema, radical, vogal, temática, né? Que vai ser acrescida a desinência. Então, essas desinências aqui, tá? R para infinitivo, atravessar, conhecer, partir. Esse DO para particípio, atravessado, conhecido, partido, e esse MDO para gerúndio, atravessando, conhecendo, partindo. A gente está habituado com isso aqui. Não está muito habituado a lembrar como se falam essas, né? Quais os nomes que se dá para essas formas nominais. Importante lembrar desse termo, formas nominais, tá? Elas não têm como exprimir por si só, nem tempo, nem modo. Né? Se eu falo assim, comendo. Aí você não sabe se foi comendo ontem, se é comendo agora, se é comendo amanhã. Então, vai depender do contexto, ok? O infinitivo apresenta o processo verbal em potência, né, que exprimindo a ação verbal propriamente dita. Então, se aproxima muito do substantivo. Falo, ler é um prazer. Então, se aproxima muito dessa ideia do substantivo. O gerúndio transmite a ideia de que a ação verbal está em curso, né? Comendo. Né? Você sabe que tem uma ação verbal em curso, desempenhando assim as funções exercidas pelo advérbio e pelo adjetivo. Então, chegando afinal à terra do futuro esposo, eis que ele saiu e veio andando ao seu encontro, ok? Aí vai dar essa ideia. A gente pode pensar meio que como, quando afinal, né, chegou a Terra, por exemplo, desse momento que está chegando e tal. É importante entender que essa ação verbal é em curso, mas a gente já usa nesse sentido. O particípio transmite a ideia de que o processo da ação verbal chegou ao fim. Pode desempenhar a função de um adjetivo, e nesse caso concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, como eu falei antes, tinha lá os livros emprestados. Se fossem as canetas, emprestadas. Se fosse a blusa, emprestada. Se fosse o carro, emprestado. A jovem não escolhera, foi escolhida. Então, há concordância, né, nesse caso. Sobre os verbos regulares e irregulares, eu trouxe essa tirinha aqui de Theo e Minimundo, que inclusive do livro era até outra,
Aí, essa é uma das que eu gosto bastante. Esta é a minha cabeça por dentro. Uau, é uma sala vazia? É. O que você faz aqui? Vou te mostrar. E aí eles começam a dançar. Aí, nesse terceiro quadrinho aqui, a gente tem o verbo mostrar, né? Nessa estrutura, vou te mostrar. E se nós conjugarmos esse verbo no presente, no pretérito imperfeito, no futuro do indicativo, né, observaremos que não haverá uma alteração no radical, que é esse pedacinho aqui até o R, tá? Mostre, ok? E que as desinências, que são essas partículazinhas que vão ser colocadas depois do radical, variam de acordo com um modelo, com um padrão. Por isso, o verbo regular. Assim como mostrar, assim como outros verbos, né, que ao serem conjugados não sofrem alteração radical e cujas desinências vão variar de acordo com o modelo, com o padrão, são chamados regulares. Então, eu falo aqui, eu mostro, eu mostrava, eu mostrarei, eu estudo, estudava, estudarei, ok? Lógico que tem verbo, por exemplo, da segunda conjugação. Eu falo, eu escrevo, eu escrevia, eu escreverei, mas ainda assim segue o padrão da segunda conjugação, né? ER. Agora, observe aqui o caso de faz, né? Que aí no terceiro quadrinho a gente também tem a forma verbal faz. Que a mocinha fala aqui. O que você faz aqui? Aí eu vou voltar aqui. Então, o verbo fazer, né, faz parte da segunda conjugação. Se a gente pegar e conjugar nesses mesmos tempos, como eu falei ali, no presente, no pretérito imperfeito, no futuro do presente, a gente vai perceber que haverá uma alteração no radical. Então, o radical seria até o Zzinho aqui, né? E aí, aqui eu faço, fazia, farei. E aí, esses verbos que sofrem esse tipo de alteração, como o caso de dar, ser, estar, ter, são chamados de irregulares, ok? Aí é sempre bom a gente fazer essa comparação, né, para observar o que acontece com o radical. Além disso, a gente tem também a repetição lá da forma né, que faz parte, né, que é uma forma verbal do verbo ser, da segunda conjugação, que também é irregular. O mesmo se dá com outros verbos, como caber, caibo, coube, poder, podemos, pude, ter, tenha, tivesse, dizer, diga, disseram, haver, vi, ver, ó, o vir aqui, ó, tá? E aí, para a gente saber se é regular ou irregular, basta conjugá-lo no presente ou no pretérito perfeito indicativo. E aí, se nesses dois tempos, né, seguirem o modelo dos verbos regulares, os outros tempos também, esses verbos vão continuar seguindo o modelo, tá? Se não seguirem, é sinal de que eles são irregulares. E aí, aqui, sobre os morfemas do verbo, aí eu fiz questão de botar uma notinha aqui, né, do que se tratam esses morfemas, que são as menores unidades de significação, que formam palavras e são classificados em desinência, raiz, radical, afixo, tema, vogal temático. Então, por isso que a gente fala que são morfemas, tá? E aí, nós temos quatro explicaçõezinhas aqui, não é? Quatro termos muito importantes para verbo, que são radical, vogal temática, tema e desinências, tá? Se a gente entende a lógica disso aqui, a estrutura, ô Dani, mas você falou aí que os irregulares, não sei o quê, mas até nos irregulares a gente encontra lógica. Lógico que foge a um padrão, não é? Mas até para a gente entender que ele é irregular, a gente tem que seguir alguma lógica. Então, no radical, a gente encontra a significação básica da palavra. Então, se eu tenho mostrar, o radical é mostra, ok? E aí, geralmente vai se repetir, né, em todos os modos e os tempos sem sofrer modificações. Então, quando sofre modificações, o verbo é irregular. Vogal temática é a vogal que se segue ao radical dos verbos e indica a conjugação a que pertence. Então, no caso de mostrar, é o a, ok? Primeira conjugação. No caso do ezinho, segunda conjugação. Eu tenho um exemplo aqui de ser. E o izinho indica a terceira conjugação, sentir.
E o que, que a gente faz com por? A gente vai ver lá embaixo que por, etimologicamente, era um verbo que possuía um e aí vai acabar ficando na segunda conjugação. Tema é quando você pega o radical e coloca com a vogal temática. Então, eu tenho um mostre, esse mostre aqui, que vou até botar em negrito, que é o nosso radical, tem um azinho, que é a vogal temática, então o tema é mostra, ok? Desinências são aqueles morfemas que vão indicar as pessoas do discurso, né? Se eu falo assim, estudo, como é que você sabe que o sujeito de estudo, né, é a primeira pessoa do singular, eu? Por causa do morfemazinho, tá? Então, você vai tanto poder indicar a pessoa do discurso, o número, se vai ser singular ou plural, o tempo, aí eu já sei que é presente também, né? E o modo é indicativo, quando eu falo, né, estudo. No caso de mostraremos, né? Eu vou ter aqui a primeira pessoa do plural, tempo futuro, do presente, do modo indicativo. Mostraremos. Ave Maria, esse tanto de coisa que eu vou fazer. Mesmo até que, é lógico, a prova está perto, não sei o conhecimento de verbo que você tem, mas aí associando as coisas, aí entendendo como peças de um quebra-cabeça, entendeu? De forma lógica. Porque é lógico que é um assunto que não é todo mundo que vai se apaixonar, que vai gostar de língua portuguesa estudar dessa forma, mas se você compreende isso dessa maneira aqui, vai ser mais fácil conseguir identificar lá o, né, tempo e modo. Às vezes eu vejo questões dessa natureza, tempo e modo verbal. Então, é bom a gente, né, também se ligar nessa questão das desinências aí. E também é conhecimento para a vida, gente. Se continuar fazendo os concursos para passar um concurso cada vez melhor, é o objetivo. O português vai cair em tudo. Então, verbos anômalos, defectivos e abundantes. Não estou xingando ninguém. Mas verbos anômalos são aqueles que, ao serem conjugados, apresentam no radical alterações, assim, muito profundas, tá? Então, mais do que o que geralmente os verbos regulares possuem. Então, lembra lá da forma verbal aqui da tirinha? Esta é. Quando você olha para é o verbo ser. Então, assim, o verbo sofre uma total alteração no seu radical. Muda completamente, né? Então, é uma sala vazia? É. Então, a gente tem aqui uma alteração muito profunda do verbo. E aí, no presente do indicativo, nós temos sou, é, somos, sois, são. Eu não vou ficar lendo todas as formas, mas vocês vão perceber, às vezes até os autores pegavam e colocavam etc., mas eu fazia questão de continuar. Eu acho que um ou outro que eu deixei etc. Mas é importante fazer certas leituras assim, porque a gente nunca sabe exatamente como vão poder cobrar verbo. Como eu falei, eu não vejo muito ser cobrado nesse sentido, né? De forma alguma. Das provas da OCP, o que eu vi assim foi questão. Em que alternativa nós temos um verbo que está sendo conjugado no mesmo tempo e modo, tá? Então, de qualquer forma, vão se habituando a fazer leitura, principalmente esses irregulares, que os irregulares seguem um padrão. Aí o verbo ir. Percebam que há uma transformação muito profunda no nosso radical. Então, quando a gente tem essa profunda modificação radical, nós temos verbos anômalos, tá? Então, ser, ir, tem mais uns exemplos aqui, eu ia botar aqui, mas eu nem botei mais, não. Mas são verbos, assim, que sofrem uma alteração muito significativa no seu radical, tá? Defectivos, né, são verbos que, ao serem conjugados, não apresentam todos os tempos, modos ou pessoas. Então, o pessoal na internet gosta muito de trazer esses exemplos, né? Então, o caso de abolir, por exemplo, a gente não vai conjugar ele na primeira pessoa, porque soa mal, né? Então, vai ficar um negócio abolo, né? Vai ficar estranho. Os verbos reaver, precaver ou precaver-se só tem
no presente do indicativo, primeira e segunda pessoas do plural. Nós reavimos, vós reaveis, nós precavimos. Então, esses verbos aqui são verbos que acabam não apresentando, né, na sua conjugação, todos os tempos e modos ou pessoas. Aí, lembrar que defectivos são esses. Pode pensar meio que nessa questão de ter algum defeito, né, para se conjugar aí nos tempos, modos e pessoas em comparação com outros verbos. E os abundantes, isso aqui é muito importante também, tá? Não só em questões de concordância, mas também da própria construção, o que muitas vezes a gente faz. O que pega mais no dia a dia, porque a gente vai fugir, os anômalos, a gente, de alguma forma, tá habituado ou meio que a gente faz nossa adaptação na hora de falar. Os defectivos, a gente vai evitar eles mesmos, porque eles já não têm todas as pessoas, né, em modos, né, conjugados e tal. A gente acaba não conjugando esses verbos porque, de alguma forma, né, eles vão ter alguma... Eles vão soar estranho e tal. E no caso dos abundantes, por eles serem abundantes, a gente tem uma certa dificuldade no uso deles, tá? Então, eles apresentam duas ou mais formas equivalentes, como havemos, emos, entopem, entupem, né, matado, morto. E aí, geralmente, essa abundância, ela reside no particípio. E aí você tem um regular, terminado em ado ou ido, né? No caso, primeira conjugação, ado, ido, segunda e terceira conjugações, e outro irregular, que é proveniente do latim ou de algum nome que passou a ter uma aplicação como verbo. E aí a gente tem aqui, não queria que saísse, que mudasse aqui. A gente tem aqui o infinitivo desses verbos, o particípio regular e o particípio irregular. O que é importante a gente entender disso aqui? É que a gente vai utilizar esses particípios regulares com os verbos ter e haver. Então, eu falo assim, a direção tinha suspendido as aulas por falta de energia. Eu não falo, a direção tinha suspenso. Entendeu? Com o verbo ser e estar, eu vou utilizar essa forma do particípio irregular. Então, eu vou falar que as aulas foram suspensas. Por que esses verbos aqui são abundantes? Porque, por exemplo, o verbo estudar não é abundante, né? Só para fazer uma comparação, ficou parecendo que é só por causa do verbo estudar. Mas, assim, se eu comparo, por exemplo, com o verbo estudar, eu falo, a direção tinha estudado, as aulas foram estudadas. Então, eu não tenho duas formas. E aí, muitas vezes, a gente escuta coisa do tipo, ele tinha trago, né? Ele tinha falo, porque as pessoas acabam construindo essas formas, considerando que existe esse particípio irregular. Mas no caso, por exemplo, de tinha falo, é muito complicado, porque falo é órgão genital masculino. E aí, se a pessoa chega e fala que tinha falo, ela não tem mais o órgão genital masculino. Então, assim, são as construções que são complicadas no dia a dia, a depender né, da pessoa com a qual você esteja falando. E eu vejo muitas pessoas falando tinha falo. E os verbos auxiliares ter e haver, e isso aqui é importante, porque é uma coisa que, como no dia a dia também, as pessoas acabam botando ter, haver, ser, estar misturado com particípio regular e irregular, acaba que é cobrado em concurso e as pessoas né, acabam se bananando. Então, você vai usar o particípio regular com ter e haver e o particípio irregular com ser e estar, ok? Então, foi eleito, né? Tinha elegido, né? Tinha entregado, foi entregue. Então, veja a diferença, tá? Aí tem os... gente, eu tô botando as capital letters aqui, as iniciais maiúsculas, e eu não quero fazer isso. Vai ter que ficar. Eu acabei deixando alguns. Ok? Então, por isso que os verbos abundantes são importantes, tá? Conjugações. Então, conjugar um verbo é flexioná-lo em alguns dos seus modos, tempos, pessoas, números e vozes. Lembrando que, por exemplo, no caso dos verbos defectivos,
né? Por que que se coloca alguns? Porque, no caso dos defectivos, não, nem todos os tempos, né? Nem todas as pessoas, os modos, né? Possibilitarão a conjugação. E esse conjunto né, dessas flexões é o que a gente chama de conjugação, tá? Todos os verbos da língua portuguesa pertencem a três conjugações, que são caracterizadas pela vogal temática. Aí, primeira conjugação, a vogalzinha o A segunda o E, a terceira o I, ok? Por que isso aqui vai ser importante? Porque isso aqui vai fazer diferença na hora que você vai conjugar os verbos, ok? Como a vogal temática aparece com mais clareza no infinitivo, né, que é quando a gente tem esse Rzinho aqui, costuma-se geralmente indicar pela terminação dessa forma verbal, vogal temática mais desinência R, ok? A conjugação a que um verbo pertence. Então, por isso que a gente fala assim, verbo da primeira conjugação é a R, segunda conjugação é R, terceira conjugação IR. E o caso do verbo pôr, né, como eu falei, se a gente observa a evolução dessa forma latina, né, a questão etimológica, a gente tinha ponere, depois poe, depois por, tá? E aí acabou ficando na segunda conjugação, mesmo terminando em o, ok? Historicamente perdeu essa vogal temática, ok? E isso se aplica a todos os derivados, como repor, supor e tal. A formação dos tempos verbais simples, para essa formação nós temos dois tempos primitivos, que são o presente do indicativo e o pretérito perfeito do indicativo. E uma forma nominal, que é o infinitivo impessoal, do qual derivam todos os tempos e as formas nominais. Dos tempos derivados do presente do indicativo, nós temos o presente do subjuntivo, né? Então, na primeira conjugação, a gente vai trocar a vogal final do presente do indicativo por é, que é o que acontece aqui, tá? Então, a gente vai ter pense, penses, pense, pensemos. Aí, tente sempre elaborar uma frase, tá? Se eu falo assim, eu desejo que você pense nisso. Então, esse pense aí é presente do subjuntivo. Aí, se você disser assim, eu penso nisso, presente do indicativo, tá? E aí, volta lá, que é o subjuntivo, é o modo da incerteza, é o modo daquilo que pode vir a acontecer, tá? Eu desejo que você venda aquele imóvel que você colocou para venda e tal, né? Eu quero que você parta o quanto antes. Então, perceba que eu estou construindo frases aqui e a ideia é a ideia do modo subjuntivo, que é essa coisa assim, eu estou desejando tal coisa, mas não é algo certo como acontece no presente do indicativo, tá? No caso da segunda e terceira conjugações, troca-se a vogal final da primeira pessoa do presente do indicativo por a, tá? Perceba que aqui trocou por tá? Aqui vai trocar por a, tá vendo? Venda, parta. Pense, venda, parta. Aí, analisar isso com lógica. Constituir exceções dos verbos haver, ir, ser, estar, querer, saber, que no presente do indicativo, no presente do subjuntivo, se conjugam dessa forma bem diferente, né? Tem toda uma alteração. Então, ei, as, a, vemos, a vez, aqui foi uma parte que eu fiz questão de deixar bem completo, tá? Então, é interessante a leitura dessas conjugações aqui para ir se habituando mais, tá? Principalmente por se tratar, lembrando que essa primeira parte aqui é o presente, né? Como está aqui presente do indicativo, e aqui vai ser o presente do subjuntivo, tá? Do presente do indicativo e do presente do subjuntivo originam-se o imperativo afirmativo e negativo. Aí, aqui, lá no material, tinha umas setinhas, tá? Eu fiz aqui um risquinho no S, que é para indicar que houve essa alteração do presente do indicativo para imperativo. Eu não vejo cobranças assim sobre o imperativo, primeiro porque o imperativo é um modo muito evidente, né, que se trata de imperativo. Mas é uma leitura importante, tá? No imperativo não existe a primeira pessoa do singular, como está aqui os risquinhos, tá? Nas formas da segunda pessoa,
né, de singular e plural, originam-se do presente do indicativo sem o Szinho, então eu falo diz e tu, né? No geral, a gente não usa muito essas pessoas, né, de tu e vós, a gente acaba usando diga, né, digamos, digam, né? Mas, como se trata de gramática tradicional, é importante a gente ter esse conhecimento, tá? No imperativo negativo, deixa eu marcar aqui, as formas de todas as pessoas coincidem com as do presente do subjuntivo. Então, tem aqui, tu digas, não digas tu, ele diga, não diga você, nós digamos, não digamos vós. Então, permanece a mesma forma, tá? O verbo ser nas formas da segunda pessoa, tu e vós, no imperativo, apresenta exceções. Então, ser tu, né? Tem até ser tu uma bênção, né? Então, sede, vós, boas pessoas. Uma exceção aí a essa regra, tá? As demais pessoas formam-se do mesmo modo que esses outros verbos, que os outros verbos. E como a gente já deu o exemplo do verbo dizer, tá? Tipos derivados do pretérito do indicativo. Aí, lembrando que o pretérito do indicativo, a gente tem pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Então, do tema, né? O tema, lembrando do temazinho, né? Do pretérito perfeito e indicativo derivam. Eu acho que é tempo, gente. Não é tema mesmo. É estranho, né? Mas é tempo. O pretérito mais que perfeito indicativo, a gente vai junto a essas desinências, tá? Aí, lembrando, para que servem as desinências? Para dar, né, para indicar as pessoas, né, quais são, se é a primeira, se é a segunda pessoa, se é singular, se é plural, qual o tempo, qual é o modo, tá? Então, esse ra, ras, ra, ram, reis, ram, que é como está aqui embaixo no nosso exemplo, tá? Então, pretérito mais que perfeito indicativo, então tem fizera, fizeras, fizera, fizéramos, fizeres, fizeram, ok? O pretérito imperfeito do subjuntivo, juntando-se ao tema as desinências. Gente, eu sabia que eu estou olhando isso aqui, bom que eu sempre fico olhando e fico revisando. Pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Aí a gente tem essas desinênciazinhas. O que eu acho legal é que, assim, o futuro do subjuntivo também, mas o pretérito imperfeito subjuntivo, ele é muito assim, as desinências dele são muito, muito diretas, assim, tá? Na verdade, eu acho de todos, mas eu acho que para quem tem dificuldade com subjuntivo, essas desinências do subjuntivo são muito evidentes, assim. E o futuro subjuntivo acrescentando-se aos temas essas desinências, né? O Rzinho, o res, o R, irmos, irdes e esse remo no final, tá? Então, eu posso botar aqui quando eu fizer, né? Quando fizeres, quando fizer, quando fizermos, quando fizerdes. Eu gosto de associar ao se, ao quando, porque isso me ajuda, né? Sempre me ajudou mais a até tirar alguma dúvida, né? Às vezes a gente fica meio em dúvida na hora de estar fazendo alguma coisa, né? Concordando esses tempos. Tempos derivados do infinitivo impessoal. Então, do infinitivo impessoal derivam o futuro do presente do indicativo, né? Juntando-se ao tema as desinências rei, ras, ra, rem, reis, ram. Aí tem aqui também o quadrinho, tá? Para ficar ainda mais evidente. O infinitivo pessoal é esse infinitivo que a gente já conhece, né? Só coloca estudar, infinitivo pessoal. Mas se eu coloco aqui estudar, estudares, estudar, estudarmos, estudardes, né? Aí já passa a ser eu estou conjugando, né? De acordo com as pessoas do discurso, já passa a ser pessoal, ok? Aí aqui tem, além do presente do futuro presente do indicativo, né? Com essas desinências, nós temos também o futuro do pretérito, do indicativo, tá? Essas terminaçõezinhas aqui, né? Se eu falo assim, estudaria, estudaríamos, ok?
Eu gosto de marcar tudo bonitinho. Geralmente, as gramáticas até colocam um itálico, mas a letra com itálico fica meio estranho. Aí o infinitivo pessoal, né, como eu coloquei ali, e o futuro... Deixa eu só ver se eu botei os quadrinhos bonitinhos aqui, gente. O futuro do presente do indicativo, do pretérito do indicativo e infinitivo pessoal. Ok. Aí o pretérito de perfeito indicativo é porque vai ficar embaixo depois, aqui. Essas desinências, elas são muito importantes porque elas vão, de cara, entregar de que tempo, de que modo nós estamos tratando, tá? Então, eu sei que não é uma coisa super simples, não, mas, por mais até que a gente não concorde tanto esses tempos verbais no nosso dia a dia, quando vocês estiverem estudando, sempre façam uns apontamentos, destaquem isso, tá? Para poder lembrar, ok? E aí nós temos aqui o verbo estudar. Isso aqui é a parte em que mostra como é que esses tempos são criados, tá? Porque as coisas não são criadas do nada, tá bom? Tudo tem uma lógica. E a formação do pretérito imperfeito do indicativo, que era o que eu estava sentindo falta aqui, tá? Então, nós temos aqui o infinitivo pessoal, né? Lavar, perceber, abrir. E aí nós temos também três verbos aqui de três conjugações diferentes, né? No pretérito imperfeito do indicativo. Então, lavava, percebia, abria, lavava, percebias, abrias, ok? Então, perceba aí como é que funciona essa utilização aí das desinências. As desinências aqui da segunda e da terceira conjugação são iguais. Da primeira conjugação é o vazinho, tá vendo? Vá, vá, vamos, vai, vez, vá, vão. É ruim falar as desinências. Os verbos dizer, fazer, trazer e derivados perdem esse Z, né? No futuro do presente e no futuro do pretérito, ok? Então, direi, né? Então, vai perder esse pedacinho do ZE aqui, ok? Vai ser direi, diria, farei, faria, trarei, traria, ok? Os verbos ser, ter, vir, pôr, tomam no pretérito imperfeito indicativo, respectivamente, estas formas: era, eras, tinha, tinhas, vinha, vinhas, punha, punhas. Então, isso aqui é para mostrar que é diferente daquilo lá que é regular, tá? Sobre a formação dos tempos verbais compostos, no modo indicativo, nós temos pretérito perfeito composto. Dani, nunca vi isso na minha vida. Que a gente não estuda isso de uma forma sistemática, mas quando a gente está conjugando, a gente fala tem um cantado, tem escantado, tem... A gente não fala tem escantado, mas só se a gente der uma forçada e falar tens, né? Mas temos cantado, tem descantado, tem cantado, tá? No geral, a gente fala tem um cantado e tem cantado, e temos cantado. Um pretérito mais que perfeito composto, lembrando que pretérito perfeito composto vai equivaler a o nosso tempo simples cantei, né, também. Né? Se eu falo assim, tenho cantado, né? Digamos que não é completamente igual, mas se eu chego e falo assim, cantei, é um tempo que tem uma relação com esse tempo cantado aí, tá? Não vai ser a mesma coisa, vai ser diferente do pretérito mais que perfeito composto, né? Aí se eu falo assim, eu tinha cantado antes de ela chegar, aí a gente se remonta lá ao pretérito mais que perfeito. Aí aqui se encaixa melhor, né? Com o pretérito mais que perfeito simples. Né? Ele tinha cantado quando ela chegou. Ele cantara quando ela chegou, né? Então, tem essa equivalênciazinha aí, tá? É mais forte do que esse de cá. Na minha concepção, né? Futuro do presente composto, formado pelo futuro do presente simples, né? Mas o auxiliado ter ou haver, a mesma coisa que ter ou haver também, eu posso, né, tanto falar assim, havia cantado, né? Terei cantado, né?
Amanhã, pela manhã, nesse horário, terei cantado, né? Terei cantado. Então, é um futuro do presente composto, né? Terá cantado, teremos cantado e tal. E o futuro do pretérito composto teria cantado, terias cantado, teria cantado, e aqui as conjugações, ok? No modo subjuntivo, nós temos o pretérito perfeito composto, tenha cantado, tenhas cantado, questões de nomenclatura, até mesmo na parte de sintaxe, não vejo, assim, a OCP super cobrar isso, não. Mas, assim, é entender como é que funciona a forma e qual é a função que é desempenhada, tá? Aí, lógico que aqui a gente está tratando de forma, mas pode ter algum tipo de questão em que, né, em que se cobre, sei lá, algum tipo de concordância, não é? E tudo que tem a ver com verbo, lá na frente, vai depender do conhecimento de verbo daqui, ok? Muito, muito, muito importante. Pretérito mais perfeito composto, né, vai ser formado pelo imperfeito subjuntivo, mais, perdão, do verbo auxiliar ter mais o particípio do verbo principal, sempre o particípio do verbo principal. Então, eu tivesse cantado, o futuro composto vai ser formado pelo futuro subjuntivo, né, do verbo auxiliar ter ou haver, mais o particípio do verbo principal. Tivesse cantado e tal. Essa aqui foi a parte que eu falei, não vou botar mais nada, não. E as formas nominais, que tem nós temos o infinitivo impessoal composto, né? Quando eu falo assim, ter cantado, né? Ter cantado. Aí impessoal, não tá aqui, né? Não tem como ter uma pessoalidade que não tem uma pessoa do discurso expressa como no infinitivo pessoal composto, que eu falo ter cantado, né? Teres cantado, termos cantado. Foi legal termos cantado, né? Se eu fizer uma leitura assim. E aí aqui eu tenho as pessoas do discurso, por isso que é infinitivo pessoal composto. E gerúndio composto, né, formado pelo gerúndio desse verbo auxiliar ter, haver, mais participo. Então, tendo cantado, né? Essa parte aqui, eu vou só botar a referência aqui, né, para finalizar. Essa parte aqui é porque os tempos compostos, eles são necessários, né? De qualquer forma de serem estudados, mas o principal é entender do que se tratam de como a gente pode conjugar essas formas, entender como é que funcionam esses tempos, esses modos, ok? E essa parte inicial aqui parece ser simples, boba, mas entender o que esses verbos exprimem, tá? E aí a gente vai seguir para concordância nominal verbal, registro nominal verbal e essa parte de sintaxe, ok? Isso aí. Bye, bye.